Convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso de número 1, Mateus, capítulo 28, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Mateus 28, a partir do verso de número 1. Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, remover a pedra, e estava sentado sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis. Eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e de dizer a meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá me verão. Obrigado, Senhor, pois nessa manhã aqui nos reunimos no Teu nome para celebrar Tua morte, principalmente a Tua ressurreição. O Senhor vive conosco aqui, vivo está. Louvado seja o Teu nome. O Senhor que já recebeu os nossos louvores, ouviu a nossa oração, se digne agora também de falar conosco, para a glória do Teu santo nome e para o bem da Tua casa, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Era uma manhã de domingo, bem cedo. Aliás, muito cedo. Alguns evangelistas preferem situar esse momento como de madrugada. Mas essa palavra que Mateus usa para dizer que o dia estava despontando, dá a ideia de que a ressurreição aconteceu quando o primeiro raio de sol despontou no horizonte. Exatamente ao raiar do dia, nem um milésimo de segundo antes, nem depois. Quando o primeiro raio de sol, ainda que timidamente, tocou a linha do horizonte, o anjo desceu do céu como um relâmpago. E aquela pedra que havia sido, pelas autoridades judaicas, lacrada, para impedir a ressurreição, aquele anjo a jogou para longe como se fosse nada. O rosto dos guardas ficaram como cera, e ele disse às mulheres que ali tinham acabado de chegar: não temam. Eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. E nós que estamos aqui nessa manhã de domingo, também uma manhã de domingo, celebrando a Páscoa, a morte, a ressurreição de Jesus, a festa da ressurreição,
porque Ele está vivo hoje aqui, tão vivo quanto Ele esteve naquela manhã de domingo. Nós desfrutamos de algumas das mesmíssimas bênçãos que aquelas mulheres, aqui para Mateus, 2 Marias, uma Maria Madalena, e a outra Maria, ele não diz o nome, mas pode ser eu, pode ser você. Nós que estamos aqui hoje nessa manhã, desfrutamos de algumas das mesmíssimas bênçãos que aquelas Marias desfrutaram naquela manhã, porque assim como Jesus vivo estava ali naquele domingo, Ele também está vivo e aqui conosco nessa manhã. Quais seriam essas bênçãos que aquelas mulheres desfrutaram porque Jesus estava vivo com elas? E nós aqui também desfrutamos, porque Jesus está aqui vivo conosco. Primeiro, irmãos, nós ouvimos, pelo Espírito, a boa notícia de que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Eu, na minha experiência pastoral, já aprendi uma coisa: não se pode passar esse dia de Páscoa sem em algum momento a igreja declarar e ouvir esta verdade: Jesus está vivo, Ele ressuscitou, está vivo e para sempre estará vivo, junto com a sua igreja, junto com aqueles que Ele remiu com o seu sangue na cruz do Calvário, como o anjo 2 vezes. 2 vezes esse anjo testemunha a essas mulheres. No verso 6 ele diz: Ele não está aqui, mas ressuscitou. No verso 7 ele diz: Ide depressa e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos. Por isso, nessa manhã, em alto e bom som, nessa igreja se declara: Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Para a glória de Deus Pai, para o louvor do seu santo nome. Porque sim, a cruz é central à nossa fé. Sem a cruz não estaríamos aqui. Porém, irmãos, até mesmo a cruz ficaria esvaziada se não fosse a ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que se Cristo não ressuscitou, vã e inútil é a nossa fé, porque de 2 uma, ou Jesus tinha pecado e por isso a morte o reteve, ou Deus não aceitou o seu sacrifício e portanto continuaríamos perdidos, mortos em nossos pecados e caminhando para a perdição. Mas a verdade é que Jesus foi o homem sem pecado, a morte não o pôde reter, o seu sacrifício foi perfeito, portanto Deus o ressuscitou dos mortos e cancelou para sempre as nossas dívidas, apagando e se esquecendo de todo e qualquer dos nossos pecados. E isso é tão singular, a nossa fé, a fé cristã, que muitos irmãos hoje, ao redor do mundo, se cumprimentam dizendo: o Senhor ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Quem sabe, hoje nós não poderíamos nos despedir desse culto da ressurreição, festa da vida, cumprimentando o nosso irmão e dizendo: o Senhor ressuscitou, verdadeiramente Ele ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa manhã, irmãos, aqui hoje, nós interagimos com Ele, e Ele interage conosco, porque vivo está. É interessante que o anjo diz para as mulheres irem depressa anunciar a ressurreição. Essa boa notícia não poderia ficar apenas com elas, mas para os seus outros discípulos, e elas se apressam, e elas vão numa mistura de alegria e medo. E Jesus, Ele poderia ter ficado lá escondidinho, só observando, até porque elas já tinham visto e ouvido o suficiente. Já tinham visto o anjo, já tinham visto o túmulo vazio, já tinham crido, já estavam cheias de alegria.
Jesus poderia simplesmente as contemplar nessa festa, mas ele não se contém. Ele se aproxima delas, toma a iniciativa e as sauda. Salve! Olá! E a alegria delas, que já era grande, agora transborda. Elas não se aguentam dentro de si, elas se lançam aos pés de Jesus. Não acredito, agora você não sai mais daqui. Elas reverentemente o adoram. E Jesus permite. E Jesus ternamente interage com elas. E eu pergunto se hoje é diferente. Jesus está vivo aqui conosco. Mas Ele não apenas nos contempla, mas Ele se aproxima de nós, Ele nos saúda, Ele nos toca com o seu Espírito, e nós o tocamos com a nossa fé. Nós respondemos a Ele, com cada toque do Espírito dEle hoje aqui, em nós, em nossos corações, com o nosso louvor, com as nossas orações, com a nossa adoração. E isso não fica só aqui, porque onde a igreja de Jesus está, o Cristo vivo, a presença viva de Jesus está com este. Como uma menina na sua tenra adolescência se apercebeu dessa verdade um dia de manhã e disse para si mesmo, para si mesma: Jesus está aqui comigo, nessa escola pública. Sim, Ele está. Jesus está aqui comigo, nesse departamento confuso, tenso. Sim, Ele está. Jesus está aqui comigo, nessa casa. Sim, nessa casa. Jesus está. Jesus está aqui comigo, nessa mesa de cirurgia. Sim, Jesus está. Porque Ele prometeu: eis que eu estou com você, todos os dias, até o fim dos tempos. Não há dia que Jesus não esteja com a sua igreja. Não há dia que Jesus não esteja com você. E nessa manhã nós ouvimos a mesma promessa, que um dia o veremos. Porque o texto vai terminar com Jesus dizendo: então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus discípulos que sigam para a Galileia, lá me verão. Agora, interessante é que as primeiras testemunhas da ressurreição não foram Pedro, nem Tiago, nem João. Foram as duas Marias. Aquelas que primeiro o buscaram, primeiro o viram. Porque Jesus honra a fé de quem o busca e não faz acepção. Eu já disse uma vez que é possível entrarmos e sairmos de um culto e não falarmos com Jesus, não nos apercebermos da sua presença. Por isso, não saia aqui dessa manhã sem falar com Ele, sem apresentar a sua oferta de louvor, mas também sem apresentar o seu pedido, sem pedir dele a sua bênção, porque Deus, Jesus, abençoa quem o busca, seja quem for. Ele diz: pedi vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede recebe. Como uma vez vi num adesivo: Jesus está vivo, falei com Ele hoje. Essa é uma terceira bênção que recebemos: Ele
nos abençoou. Mas a quarta e última. Recebemos essa promessa que o veremos. Interessante que aqueles que foram chamados de discípulos, de servos, momentos antes da crucificação foram chamados de amigos, agora são chamados de irmãos. E de dizer a meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá me verão. Jesus não se envergonha de nos apresentar a Deus Pai e a seus anjos como seus irmãos, como suas irmãs. E eu pergunto se para nós que recebemos tamanha honra, haveria maior desejo do que um dia vermos o rosto do nosso Salvador. Esse foi o desejo de Jó, quando disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Esse foi o anseio do salmista. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? E essa foi a promessa feita em Mateus 5:8 no Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Eu já contei aqui a história de um senhor que perdeu a visão e passou o resto dos seus dias pedindo pela sua cura. E faleceu. E no velório, o seu neto disse essas seguintes palavras: o meu avô passou o resto dos dias pedindo a cura das vistas. Hoje Deus respondeu a sua oração. E a primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Eu te pergunto, você quer ver Jesus? Você tem o desejo de um dia ver o seu rosto? Quando esse dia chegar, o nosso coração vai se encher com essa mesma alegria que transborda, porque veremos o rosto de Jesus e o rosto de todos aqueles que partiram com Ele. E então, como diz o apóstolo Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Porque Jesus morreu, mas ressuscitou, a nossa história não caminha mais para uma despedida, mas para um reencontro. Não mais para a morte, mas para a vida. Não mais para uma grande tristeza, mas para uma alegria que não vai caber no coração. Por isso, a todos aqui, nessa manhã de domingo, manhã de Páscoa, feliz dia da ressurreição, e que Deus nos abençoe. Amém.